Boa noite a todos, irmãos, da graça e paz de Cristo Jesus, mais uma vez. Graças a Deus por mais esse dia que o Senhor nos fez. E hoje vamos continuar a nossa série de exposição lá na carta de Pedro, capítulo 2, do verso 4 ao verso 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, do verso 4 ao verso 10. Damos graças a Deus, porque até aqui Deus tem nos abençoado, Deus tem nos instruído, e mostrado como que podemos aprender da Escritura Sagrada e aplicar aos nossos dias hoje. Diz assim a palavra de Deus: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Ora, vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Deus Santo, mais uma vez, me ponho diante da Tua presença, me escondo atrás da Tua cruz, para que apenas o Senhor apareça, que o Senhor me ajude a pregar a Tua palavra com fidelidade e clareza. E ajude os meus irmãos aqui, para que possam ouvir e reter o que é bom, Deus, e aplicar na sua vida prática aquilo que é bom, agradável e aquilo que vai sempre, Deus, glorificar o Teu nome. Assim oro, em nome de Jesus, amém. Irmãos, semana passada nós vimos o apóstolo Pedro usando a metáfora do leite. Quem estava aqui vai lembrar muito bem, ali nos 3 primeiros versos, quando ele fala do leite como um suprimento importante para o crescimento do cristão. E quem estava aqui deve se lembrar também que Pedro usou a linguagem do despojamento, e a gente desenvolveu bem essa linguagem, mostrando que não só Pedro usou, mas o apóstolo Paulo usou, quando fala para a gente se despojar, ou seja, tirar as roupas antigas, aquilo que é pecaminoso, e se revestir de Jesus Cristo, algo que a gente também desenvolveu bastante. E Pedro também falou a respeito de como que a gente deve se revestir de Jesus Cristo, que é tirar, entre outras coisas, a maldade, o dolo, a hipocrisia, invejas e toda sorte de maledicência, e a gente buscar o leite genuíno e espiritual. Isso é mais ou menos o resumo do que a gente viu semana passada. Enfim, agora, a partir do verso 4, Pedro passa da metáfora do leite para a metáfora da pedra. Basicamente, é isso que Pedro vai fundamentar aqui, o foco principal desses versos aí, do verso 10, é desenvolver essa metáfora aí da pedra, dizendo que Cristo é a pedra fundamental da igreja. Esse vai ser basicamente o tema aqui. Verso 4 diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Primeiro ponto aqui, irmãos, é que Cristo é apresentado como a pedra que vive. O que numa interpretação literal parece algo aos nossos olhos paradoxal ou contraditório, porque uma pedra é algo que não tem vida. Mas Pedro fala, não, Cristo é uma pedra que vive, porque uma pedra aos nossos olhos não tem vida e traz a nossa primeira interpretação algo meio paradoxal, mas o próprio Pedro, irmão, já usava essa figura de pedra como uma metáfora que apontava para Cristo em outros textos, o principal deles ali em Atos capítulo 11, quando Pedro vai falar assim:
Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Na verdade, a gente vai ver aqui nessa noite que ao longo da Bíblia, né, há inúmeras passagens que provam que essa linguagem de Cristo ser a pedra é algo absolutamente normal. Só para citar aqui, caso os irmãos queiram pesquisar depois, os irmãos vão encontrar Cristo como a pedra. Por exemplo, Salmo 118, 22, Isaías 8, 14, Isaías 28, 16, Mateus 21, 42, Marcos 12, 10, 11, Lucas 20, 17, Romanos 9, 33. Então, essa metáfora da pedra não é algo que Pedro tirou da cabeça dele. Pedro é um conhecedor da Escritura, né? Então ele sabe que Cristo é apresentado como a pedra, né? Os irmãos vão perceber que ao longo desse sermão, que o próprio Pedro vai usar de muitos desses textos que eu apontei aqui para embasar o seu argumento. Então, em primeiro lugar, Cristo é visto como uma pedra viva, ok? Não apenas a pedra que tem vida em si mesmo, mas a pedra que também concede vida aos outros. Quando Pedro diz que ele é a pedra angular, ou seja, aquela pedra de esquina, ele na verdade quer dizer que Cristo é o sustentáculo, é a pedra fundamental, sem a qual todo edifício não se sustenta. O ponto, irmãos, é que sem a pedra como fundamento, não há aquele crescimento espiritual que o próprio Pedro descreve aqui nos 3 primeiros versos. Então veja o argumento de Pedro. Primeiro ele fala do crescimento espiritual, e depois ele fala, olha, de nada adianta vocês buscarem esse crescimento espiritual se vocês não estiverem embasados na pedra que é Cristo Jesus. Então todo crescimento, ele tem um fundamento. Toda espécie de crescimento, portanto, sem a palavra, é um falso crescimento que logo faz o edifício desabar. Em outras palavras, né, sendo bem mais claro aqui, todo crescimento humano, a parte de Cristo, seja acadêmico, seja profissional, ou mesmo espiritual, no caso das falsas religiões, são crescimentos falsos. Crescimentos que, aos olhos humanos, parece que é algo estupendo, mas que logo rui, logo cai, pois não tem embaixo de si o fundamento, que é a pedra angular. E aqui, a partir dessa declaração de Pedro, irmãos, a gente já entende melhor aquilo que o próprio Jesus falou com Pedro, lá em Mateus, um texto bem conhecido, né? Mateus 16, do verso 15 ao 18, quando desse texto a Igreja Católica Apostólica Romana, infelizmente, interpreta o Pedro como sendo a pedra. E a partir de Pedro, a sucessão papal e todo esse equívoco que a gente conhece hoje, né? Diz assim um texto: perguntou Jesus, para vocês quem eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Pedro, porque não foi carne ou sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Até quando Pedro acerta, Deus fala, não foi você não, foi Deus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A partir desse texto que a Igreja Católica, infelizmente, diz que Pedro é a pedra, né? E é a partir dele que a igreja foi fundada, e aí tem a sucessão papal. Para quem não conhece, né? Os papas, eles são vistos hoje como uma sucessão do apóstolo Pedro, porque eles olham para esse texto aqui e olham no original e fala, tu és pedra, Pedro, e sobre você a minha igreja vai ser edificada. E a Igreja Católica pegou esse texto e falou, então a partir de Pedro a gente vai ver qual vai ser a sucessão. Aí dentro da história da igreja a gente tem lá uma lista de vários papas. Se os irmãos tiverem curiosidade, botar lá no Google, lista dos papas. Vocês vão ver lá desde Pedro, o Papa de Roma, aí vai passando até chegar nesse Papa atual, que é o Papa Francisco, né? O Papa Francisco. Então, eles têm, infelizmente, essa interpretação, o que é uma interpretação absurda. Pois o próprio Pedro diz no texto que estamos vendo aqui, que a pedra é Jesus, não ele. Então, a contradição, o máximo que a Igreja Católica pode dizer é que é a contradição na Escritura. Irmãos, é tão simples e fácil entender esse texto de Mateus, porque, veja, Pedro faz uma declaração que a gente chama de fundamental, uma declaração angular, dizendo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai e responde, muito bem, Pedro,
É sobre essa pedra, sobre esse fundamento, sobre essa declaração fundamental e angular que a minha igreja será edificada, ou seja, sobre mim mesmo. O que Cristo aponta ali, dizendo que é a pedra, é a declaração de Pedro, dizendo: tu és a pedra, Senhor. Tu és o fundamento, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Cristo responde: muito bem, Pedro, graças a Deus que Deus te usou agora, não deixou você ser livre para você fazer seus inúmeros pecados aí, Deus te usou agora para mostrar quem é o fundamento da igreja, que sou eu. Em outras palavras, em Mateus, Cristo já diz: eu sou a pedra. E Pedro confirma: realmente a pedra é Cristo. Aí a situação lamentável é quando a gente vê cristãos dando crédito para a autoridade papal, o que tem muito hoje. O Papa, meu irmão, é um pecador depravado, falível, digno do inferno como qualquer um de nós. Se um católico ouve isso, ele é capaz de me matar, capaz de me perseguir, mas é um miserável pecador, igual todos nós. É a pura verdade. E se os auto-intitulados papas não se renderem a Cristo, vão com toda essa pompa para o lago de fogo e enxofre. E que fique bem claro que a pedra não é Pedro, nem muito menos Papa algum, mas o próprio Cristo Jesus. Continuando aqui no verso 4, o texto ainda diz que Jesus não é apenas uma pedra viva, mas também, veja, rejeitada sim, mas pelos homens. E a ideia aqui de rejeição é de algo que foi rejeitado depois de haver sido provado, experimentado e conhecido. Isso torna a condenação dos homens algo ainda pior, porque a Bíblia diz que a condenação será pior à medida da luz que nós tivermos. Quanto mais conhecermos de Deus, quanto mais ouvirmos de Deus e o rejeitarmos depois, maior será a condenação de Deus, como Paulo fala lá em Romanos capítulo 2, dizendo que existem alguns homens que acumulam ira para o dia da ira, dizendo que, de fato, aquela linguagem popular, né, quinto dos infernos, não é nada mentira, não, é algo que faz muito sentido, dizendo que lá no lago de fogo e enxofre vai haver gradação de punição a partir dos pecados dos homens. E um dos critérios de Deus é a luz revelada, ou seja, a quem muito é dado, muito será cobrado. Nós aqui do Ocidente que estamos tendo o privilégio de ter acesso à palavra de Deus, fazendo referência aos incrédulos, né, aqueles que vão se manter como impenitentes, eles de fato sofrerão muito mais que aqueles que nunca ouviram o Evangelho. Todavia, esses que nunca ouviram o Evangelho também, infelizmente, eles estão perdidos, já que a salvação vem por ouvir o Evangelho de Deus. E, continuando aqui, essa rejeição, ela é fruto de ter experimentado Deus, de pessoas que ouviram sobre Ele. A gente não está falando aqui de pessoas que não ouviram de Deus, pessoas que conheceram a Deus, mas viram que não era uma boa pedra para suas triviais construções. São homens que preferem construir suas vidas com as pedras, digamos, lisas, sem ferimentos, aquelas pedras bonitas, pedras que arquitetam grandes construções de forma clara. São pessoas que consideram seus planos de vida algo superior ao serviço a Cristo. São pessoas autossuficientes, pessoas que gostam de escolher as pedras do seu jeito, do seu gosto. E se for uma pedra que ao outro pareça feia, rejeitada, sem afeição e ferida, eu não quero. Pois tenho que parecer ao mundo, bem aparentado e aceito. É por isso que os homens rejeitam a Cristo. Porque se vocês olharem a razão, nem os homens se suportam. Porque veja só, pois um Deus que se fez humilhado, ou seja, se fez homem, um outro igual, exceto no pecado, não parece algo grandioso para mim, não parece uma pedra digna pela qual vai ser o meu fundamento, mas algo repugnante. Em outras palavras, quando os homens rejeitam a Cristo, por ele não parecer algo pomposo aos olhos humanos, eles estão declarando que o homem nenhum é digno de honra. Percebe que é uma declaração tola e contraditória? Pois traz para si mesmo uma indignidade, mas mal percebe que a humanidade de Cristo foi algo completamente digno, pois nele não havia pecado algum, exceto o pecado que foi imputado a ele na cruz, os pecados dos eleitos de Deus. O ponto conclusivo aqui é que essa pedra rejeitada será a mesma pedra na qual tropeçarão e a mesma pedra que os esmagará eternamente. Então ela não é uma pedra simplesmente rejeitada. Ela é uma pedra rejeitada que o texto vai desenvolver dizendo que os homens que a rejeitam vão tropeçar nessa pedra. E essa pedra vai ser o meio pelo qual os homens também serão esmagados finalmente. Mas
Se para os homens é uma pedra rejeitada, veja o texto. O verso termina dizendo que para Deus é uma pedra eleita e preciosa. Cristo é o centro do coração de Deus. É uma pedra eleita e preciosa para Deus. Não nós somos o centro do coração de Deus. É nele que Deus sente prazer e se compraz acima de tudo. Cristo, portanto, foi o eleito e o escolhido de Deus, para que assim pudesse ser nosso mediador e nosso redentor, aquele que passou temporariamente de amado por Deus para odiado por Deus, porque ele foi imputado os nossos pecados. E assim o amor do Pai, que estava sobre o seu Filho eleito, foi imputado, ou seja, foi transferido a mim e a você, que cremos, porque fomos considerados também eleitos de Deus pela mediação de Cristo Jesus, e a Deus toda a glória por isso. Verso 5 diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Bem, depois de falar de como nós devemos crescer, verso 1 a 3, e de quem Cristo é, verso 4, a pedra angular, agora Pedro fala de quem nós somos em Cristo. Primeiramente, nós somos pedras que vivem. Mas veja, nós não somos a pedra angular. Nós somos apenas considerados pedras vivas por causa de Cristo. O ponto é o seguinte: se estamos em Cristo, tudo que Cristo é, nós somos. Ele é filho, nós também somos considerados filhos de Deus. Ele é herdeiro, a Bíblia diz que também nós somos co-herdeiros de Deus. Ele é a pedra, nós também, como diz aqui o verso, né? Nós somos também considerados pedras que vivem. A diferença é que ele tem a primazia de tudo. Ele é o filho por excelência. Ele é o herdeiro legítimo. Ele é a pedra fundamental e angular. Tudo que nós somos em Cristo é por graça e misericórdia. O ponto importante aqui é que cada pessoa que é convertida por Cristo é considerada membro da igreja de Deus, vivo, e uma pedra tirada da pedreira da incredulidade. São os cristãos que, a partir do fundamento, que é Jesus Cristo, compõem essa bela construção, que é o edifício chamado Igreja de Deus. Irmãos, como é prejudicial para o corpo da igreja quando uma pedra viva se afasta? Quando uma pedra viva se encontra enferma espiritualmente ou mesmo fisicamente, quando uma pedra viva pensa que não contribui em nada, quando uma pedra viva deixa de contribuir para o edifício chamado igreja, cada pedra deve ser vista como importante para o crescimento da igreja. E a metáfora da pedra que viva, como fazendo parte da construção da igreja, é a mesma metáfora do corpo, né? Quando a Bíblia diz, lá em Corinto, quando Paulo diz que cada membro é importante, né? Que ninguém pode se achar superior ao outro, mas que cada membro da igreja é extremamente importante para que a igreja seja saudável. E quão bom seria se cada pedra viva reconhecesse sua importância, não porque é importante em si mesma, né? Mas importante para o crescimento orgânico da igreja. Veja, irmãos, o cristianismo só faz sentido em comunidade. Não existe cristão independente ou aqueles cristãos que participam do igreja em casa, Cristo em casa, etc., algo parecido, cristão caseiro, cristão desigrejado, cristão que fica na sua casa e acha que basta, pois pedra viva só é vida, só é viva, melhor dizendo, de fato, quando é arquitetada juntamente com outras pedras vivas sobre a pedra fundamental que é Jesus Cristo. Fora dessa arquitetura, toda pedra é morta. O texto ainda prossegue dizendo que somos edificados casa espiritual de Deus, isto é, em conjunto somos moradas de Deus. Com que objetivo? O texto responde: para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Agora, não mais um grupo seleto faz parte do sacerdócio real, como no Antigo Testamento, mas todos nós. Sabemos que na Antiga Aliança, no Antigo Testamento,
apenas os sacerdotes podiam oferecer sacrifício a Deus, e apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano para fazer expiação dos nossos pecados. Todavia, quando a pedra angular vai à cruz, quando Jesus Cristo vai até a cruz, quando Cristo é crucificado e tem seu sangue ali derramado naquele madeiro, fazendo expiação pelos nossos pecados, sendo nosso sumo sacerdote, o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo, dando agora livre acesso a todos, e não apenas a um grupo seleto. Agora todo e cada um membro do corpo de Cristo tem acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. Isso para nós pode parecer algo assim, normalíssimo. A gente ouve isso e às vezes pensa, eu já sei, eu tenho acesso a Deus. Mas quando a gente entende de fato como era o Antigo Testamento, quando o povo não tinha acesso a Deus, quando tinha que ter um mediador, uma pessoa que tinha que ir lá interceder por ele, e essa pessoa dependia desse mediador, imagina o desespero. O sumo sacerdote tinha que entrar lá no Santo dos Santos, ele tinha que estar puro, tinha que estar uma vida ilibada, porque se ele entrar lá, ele é fulminado. E aí ele morre e não faz expiação pela vida das outras pessoas. Mas agora é diferente. Agora que o supremo sumo sacerdote, que é Cristo, foi até Deus e cumpriu todo o requisito ali, cumpriu toda a lei, se fez sacrifício em nosso lugar, agora nós temos acesso e não precisamos mais ficar preocupados se seremos perdoados ou não, porque a mediação de Cristo ali, o fato de Cristo ser o nosso sumo sacerdote agora, não faz com que nós dependamos de todo ano alguém precise fazer expiação pelos nossos pecados, porque o autor aos Hebreus vai dizer que ele fez a expiação de uma vez por todas. Uma vez que nós pedimos perdão pelos nossos pecados, acabou, irmãos. Está zerado. É isso mesmo. O pecado que você vai cometer no futuro, se você é um verdadeiro cristão, acabou. Isso aqui eu estou falando com um cristão de fato. Porque se essa doutrina, que é maravilhosa, que diz que todos os nossos pecados foram derramados em Cristo Jesus, do passado, do presente e do futuro, faz com que pessoas que estão ouvindo aqui agora e vão ouvir depois, diga, nossa, que bom, agora eu vou pecar à vontade, é porque essas pessoas são incrédulas. Pessoas que não nasceram de novo. Porque quando nós entendemos que os nossos pecados do futuro também já foram pagos, já está zerado, que a gente não precisa que ninguém mais faça sacrifício por nós, que o sacrifício de Cristo foi eterno, que a salvação é eterna, que não há perda de salvação, de que nada nos separa do amor de Deus, como Paulo fala em Romanos capítulo 8, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem a potestade, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os pecados do futuro. Nada nos separa do amor de Deus. Isso gera no cristão muito mais santificação do que pecado. Muito mais uma vida de gratidão do que uma vida de licenciosidade e libertinagem. Porque a gente vê, nossa, que grande salvação. Que grande Deus. E a gente entrega totalmente nossa vida ao Senhor. Em outras palavras, isso significa também que você não precisa que um pastor faça intercessão por você, embora eu faça isso com muito prazer, pois devemos e podemos fazer o que nós fizemos aqui no início, que é um interceder por outro, um orar por outro. Mas tem pessoas, infelizmente, hoje, que enganam as outras pessoas dizendo assim, não, você precisa vir se confessar a mim. Você precisa vir na igreja, você precisa da oração do Supremo Pastor, porque a oração do pastor é mais poderosa, a oração do presbítero é mais poderosa. Não, irmãos. A oração de todos chega a Deus em nome de Cristo, do mais simples ao mais doutor. Não tem esse negócio que o homem depende de um outro homem para que sua oração seja ouvida, para que ele chegue até Deus. Agora, o véu do tempo foi rasgado. Você, desde criança até o mais idoso, pode chegar até Deus por intermédio de Cristo Jesus apenas, não por intermédio de homens. Agora você tem o privilégio de ir até Ele. Olha que privilégio. Agora você pode, irmão. Então, desfrute disso. Porque antes, isso era algo impossível a todos. E hoje, veja bem, existem pessoas que têm esse direito cerceado. Pessoas que gostariam de ter o acesso a Deus que nós temos aqui e não podem. Estou falando dos nossos irmãos perseguidos. O meu lamento é que temos esse acesso com tanta facilidade, mas com a mesma facilidade desprezamos a Deus.
como se isso fosse algo completamente inútil. O véu do templo foi rasgado. Ok, isso não significa nada muitas vezes na vida prática de muitas pessoas. A Escritura está disponível a todos, mas a abrimos pouco. São Bíblias empoeiradas, cujos donos parecem pedras mortas. Pense se realmente você tem desfrutado do glorioso sacerdócio real que Pedro fala aqui, irmão. E o verso finaliza dizendo que agora não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais, mas a nossa vida como sacrifício vivo. A nossa vida. Mas a nossa vida como sacrifício agradável, aceitável a Deus, pois Deus não recebe qualquer coisa de nós, assim como ele não recebeu o sacrifício de Caim, lá em Gênesis 4, verso 5. Então pense se o que você tem oferecido a Deus é algo de fato agradável a Ele e aceitável segundo a dignidade dele, nosso Senhor. Agora, irmãos, dos versos 6 ao verso 8, Pedro faz algumas daquelas citações que eu mencionei no início aqui. Ele pega outros textos para embasar seu argumento. Diz assim: pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Isso aqui é uma referência a Isaías 28:16. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Aqui é o texto de Salmo 118:22 e Marcos 12:10-11. Veja como Pedro vai amarrando cada passagem da Escritura. Continuando. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, que é uma referência a Isaías 8:14 e Romanos 9:33. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. O que Pedro faz aqui, irmãos, é aquilo que todo cristão deve fazer, que é conhecer bem a Escritura, até o ponto de amarrar todas as referências e fundamentar cada argumento bíblico em várias passagens, e não a fundamentar os nossos argumentos dos nossos pressupostos, nos nossos achismos, mas tudo aquilo que a gente vier a falar em nome de Deus, a gente citar a Escritura, porque assim diz a palavra, assim diz o Salmo, assim diz Isaías. É isso que Pedro faz aqui. Ele está fundamentando que Cristo é a pedra, mas não na cabeça dele, ele está buscando na Escritura. Ó, isso aqui que eu estou dizendo está lá em Isaías, está lá no Salmo, está lá em Isaías 8:14, está lá em Romanos 9:33, está lá em Salmo 118:22, está lá em Marcos 12:10-11, está lá em Isaías 28:16. Então, o que Pedro faz aqui nesses versos é simplesmente pegar a Escritura e mostrar que tem fundamento, né, o que ele está dizendo. Alguns temas interessantes aqui que ele fala são os seguintes: a diferença de cristão e não cristão. O não cristão, segundo Pedro aqui, vai sempre tropeçar na pedra. Veja que por mais que qualquer incrédulo tente fugir de Deus, essa pedra sempre estará no meio do caminho dele. Onde houver um impenitente, um desobediente, sempre haverá uma pedra. Mas pedras de tropeço para aquele que é impenitente, que ao cair, tropeçando nessa pedra, será esmagada pela mesma pedra de tropeço. O ponto é que, de fato, todos os caminhos sim levam a Deus. Ou como pedra eleita e preciosa, como diz a Santa Escritura, para os crentes, para os eleitos de Deus, para nós que cremos em Cristo Jesus. Ou como pedra de tropeço. No fim, todos irão se encontrar com essa pedra. Talvez no meio do caminho, ou talvez lá no final. Não importa qual caminho ou atalho a pessoa pegue, no fim das contas, a pedra vai estar lá. Isso eu afirmo com certeza, pois a Escritura atesta. Todos os caminhos, sim, levam a Deus. Ou como pedra de tropeço, ou como pedra preciosa, como é para todos nós aqui. Verso 9, que é um texto conhecido nosso, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Diferente dos que tropeçam, irmãos, nós que somos cristãos, somos vistos aqui como raça eleita.
E aqui, mais uma vez, Pedro usa da Escritura para basear seu argumento. Ele usa Isaías 43, verso 20, parte B até o verso 21, que diz assim: ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Pedro então usa esse texto porque vê os crentes como o corpo de Cristo. Algo que já desenvolvemos aqui hoje. Da mesma forma, então, como Deus escolheu o povo de Israel entre as nações, entre as diversas nações lá do Antigo Testamento, assim também para Pedro, Deus escolheu pessoas de todo mundo, como é descrito lá em Apocalipse, né? Pessoas de toda raça, tribo, língua, povo, nação, para formar a sua igreja. Agora, algo importante, irmãos, deve ser dito aqui, para que não haja confusão. E para que nenhum cristão se ache escolhido por Deus e se glorie por isso. Assim diz Deuteronômio 7, 6 a 8. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus, de fato, te escolheu, para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Preste atenção agora. Não vos teve o Senhor, entretanto, afeição nenhuma, nem vos escolheu porque fosses povos mais numerosos do que qualquer outro, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Ou seja, não tinha, diz o Senhor ao povo de Israel, nada belo em vocês. Vocês eram um povo menor, insignificante, um nada diante de todos. Uma tribo pequena. Eu poderia, se eu quisesse escolher aqueles dignos, né, aqueles com grandes obras, eu escolheria outros grandes povos. Mas não, eu peguei os piores da terra, para que vocês, Israel, não se gloriem, nem se achem que a eleição é mediante algo digno em vocês. É justamente para que ninguém diga que a eleição é baseada em algum mérito humano. Não. Diz Deus a razão. Mas porque o Senhor vos amava. Ponto. A razão está em Deus, não no homem. Deus decidiu amar, e a decisão não foi baseada em nada que ele viu no homem ou no povo, como algumas pessoas costumam dizer. A eleição é baseada porque Deus viu o meu coração. Não, se Deus olhasse o coração, Deus diria, como ele disse na Escritura, muito claramente, né? É desesperadamente corrupto. Mas a razão de Deus, ele diz, olha, a razão é o meu amor. Então por que nós somos eleitos de Deus, segundo Pedro aqui? Porque ele decidiu nos amar. Qual é a razão do seu amor? Ele. A razão do amor dele por nós é ele. Não somos nós. Ele disse bem claro, não foi porque eu vi algo belo em vocês, não, foi porque eu decidi. Amor é decisão. Porque se Deus se baseasse nos sentimentos ou naquilo que a gente faz, naquilo que a gente entrega para Ele, e se o amor de Deus fosse algo sentimental, como a gente costuma pensar, Deus chegaria e falaria, não, agora acabou meu amor por vocês. Acabou, vocês estão toda hora aí com perde salvação, volta a ser salvo. Perde salvação, volta a ser salvo. Perde salvação, volta a ser salvo. Se o amor de Deus fosse esse amor volúvel, como é o amor cristão, Deus simplesmente não levaria ninguém para o céu. Então o amor de Deus é baseado nele, nos atributos de Deus, na decisão de Deus. E isso é glorioso para a gente, porque a gente pode descansar e saber que, de fato, quando Deus fala que nos amou, o amor dele é eterno. O amor dele é eterno. Nada vai nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque a gente vai sempre ser certo? Não, porque Deus prometeu que vai nos amar. E nada mais categórico, finalmente, do que João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas pelo contrário, eu amei vocês e escolhi vocês, diz a Escritura Sagrada. Depois Pedro fala novamente que somos sacerdotes real, continuando aqui na exposição de Pedro. E isso também aponta para a realeza de Cristo, além daquilo que a gente já viu aqui sobre sacerdote, para o Cristo Rei, para o nosso estado futuro de reinado com Ele. Porque a Bíblia diz que também reinaremos com Ele. Em terceiro lugar, somos nação santa, isto é, separados, mas não separados para ficar à margem,
mas separados para servir a Deus, para trabalhar como cidadão do céu, em constante santificação. Em quarto lugar, irmãos, Pedro diz que somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, olha que preciosidade. Somos propriedade de Deus. Não apenas isso, mas exclusivo. Agora, como Deus não divide sua glória com ninguém, da mesma forma Ele não nos divide com ninguém. Nós somos exclusivos de Deus. Somos apenas dele. Mas nunca se esqueça, o valor de ser exclusivo de Deus não está na pessoa possuída, no bom sentido, é claro, mas no possuidor. E é justamente pelo valor estar unicamente nele que somos agraciados com Deus altamente dignificado. Somos propriedade de Deus, graças ao Senhor por isso. Caminhando aqui, Pedro agora fala qual o resultado de tudo isso que ele tem falado aqui, que é a missão da igreja. Ele diz: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. É sobre ele, irmãos. É para proclamar Cristo. Não é sobre o nosso testemunho, não é sobre o quanto nós mudamos, mas é sobre o quanto ele nos mudou. É sobre o que Cristo fez. Ele diz assim, olha, tudo isso aí, todo o crescimento, todo o fato de Jesus ser a pedra fundamental e vocês serem considerados pedras, vocês serem considerados pedras vivas, vocês estarem aí na igreja formando a construção de Deus, tudo isso tem um objetivo, proclamar a mim, dizer que eu sou a luz do mundo, dizer que eu sou a pedra fundamental. O ponto é, se tudo isso não redundar em missão, não adianta nada. Se tudo isso que Pedro fala aqui, se toda essa grandiosa salvação não redundar em a gente proclamar aos incrédulos a maravilhosa luz de Deus, de nada adianta nem mesmo a gente ouvir sermões. O objetivo da salvação é para que haja cada vez mais proclamação da graça de Deus. E só proclama quem é de fato pedra viva, edificada sobre a pedra angular, em plena comunhão com as outras pedras que é a igreja de Deus. Essa é a minha e a sua missão. E eu ficaria muito triste se isso ficasse só nas palavras. Se isso não fizesse você sair daqui fervendo por proclamar aos incrédulos a maravilhosa luz de Deus. Pois é isso que a gente tem que fazer. Seja no bairro, seja no trabalho ou em qualquer lugar. Se nós somos pedras vivas, como é que essas pedras vivas não vão fazer com que pedras mortas sejam vivificadas pela pedra fundamental? Todavia, como vimos no domingo passado, não se esqueça que proclamar a luz sempre vai gerar revolta e ofensa, pois a luz mostra os pecados. Mas é só assim para que o homem se renda e creia em Cristo Jesus. Então se prepare, porque se você quiser ser uma pedra viva que vai obedecer esse chamado aqui, proclamar a maravilhosa luz, você pode ser mal visto, porque você vai ofender os incrédulos. E que bom que isso acontece, porque o passo primeiro para que haja conversão é quando o homem se vê como ofendido, quando ele se reconhece como humilhado, não quando ele é humilhado. Porque homem nenhum é humilhado, no sentido de ser humilhado pela proclamação do Evangelho. A proclamação do Evangelho faz o homem reconhecer que ele já é humilhado. Porque, como diz a Escritura, ser homem é ser humilhado. O que diz lá em Filipenses capítulo 2, a respeito de Cristo Jesus? Sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, pelo contrário, a si mesmo se esvaziou, se humilhou, se fazendo homem. A humilhação de Cristo foi ser homem. Portanto, ser homem já é ser humilhado. Às vezes a gente até canta, né? Eu quero me humilhar. Eu entendo e faz muito sentido quando a gente entende que eu quero reconhecer a minha humilhação. Mas quando a gente canta, eu quero me humilhar, na verdade, não faz tanto sentido assim espiritualmente, porque não tem como o homem se humilhar mais. Ele já é humilhado ao extremo.
Então, a proclamação do Evangelho só vai fazer o homem reconhecer que ele é um ser completamente indigno e humilhado. E assim como a gente viu no sermão de domingo, uma proclamação de humilhação, é assim que as pessoas se convertem, creem em Cristo, como a gente viu 600 mil pessoas ninivitas sendo salvas. E a gente realmente acha que vai sempre ficar pregando uma palavra bonitinha de amor e amor e amor, e nunca falando a palavra verdadeira para humilhar a pessoa e assim a pessoa ser redimida e salva? Essa é a palavra da verdade de Cristo Jesus. Então, vá em frente, proclame Cristo e não tenha medo nem vergonha dos resultados, pois os resultados sempre serão dois, ou pedra de tropeço, ou pedra preciosa. Verso 10, finalmente. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro finaliza aqui um argumento que nenhum cristão verdadeiro vai contestar. Ele diz: vocês foram transformados, não eram povo. Olhem para o passado de vocês. Eram indignos, não eram dignos da misericórdia de Deus, mas Deus os enxertou no povo, o agraciou com misericórdia. No presente, vocês agora são cristãos. E isso não é motivação para proclamar a maravilhosa luz de Cristo? Veja, vós, sim, antes, vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. O que vocês vão fazer com isso? Vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. A graça de Deus alcançou vocês. Será que seremos agora egoístas? Será que vamos guardar essa preciosa salvação, essa luz, e esconder-se como luzeiro do mundo, debaixo do alqueire? Será que seremos egoístas e ficar com uma salvação apenas para nós? O meu desejo, e o desejo de Pedro, é que essa grande salvação transborde em grandes missões. Pois quem está cheio de Deus, que é a palavra viva, sempre vai amar espalhar essa palavra viva e essa luz de Jesus Cristo a outras pessoas, a pedras mortas, para que elas sejam vivificadas por essa pedra angular. Porque aquilo que foi e é bom para a gente, sempre será bom também para o outro. A grande pergunta que fica é: será que a falta de missões não significa que não temos nada de bom para oferecer? Em outras palavras, a falta de proclamar Cristo, ou a luz, como diz Pedro aqui, será que não evidencia alguém que nunca de fato foi achado por essa luz, uma pessoa que não é pedra viva? Porque é impossível uma pedra viva caminhar sem que ela clareie por onde ela anda. Pense nisso, irmão. Pense em como você tem lidado, não só com o cristianismo, não só como você tem recebido a salvação, mas como você tem usado dessa preciosa salvação, e se você tem a usado para proclamar a luz de Cristo a outras pessoas. Para finalizar aqui, o objetivo de Pedro, ao falar tudo isso aqui, não é que nós cresçamos apenas para que sejamos cristãos maduros, para que nós estejamos sempre sobre a pedra fundamental. Não, Pedro fala, olha, tudo isso tem que redundar em vocês fazerem missões, em vocês falarem para incrédulos, porque igreja é para incrédulos. Esse momento aqui de oração, momento de domingo, seja de manhã ou de noite, não deveria ser momento só de cristãos. Eu penso que o maior desejo de Deus, do apóstolo Pedro, dos escritores da Bíblia, é que a igreja de Deus sempre tivesse em todos os cultos não cristãos que viessem para ouvir a palavra de Deus. Mas infelizmente, e não é aqui não, mas infelizmente no Brasil, ou talvez no mundo, mas vou falar do Brasil, muitas vezes a gente olha a igreja como um ambiente apenas para o crescimento do crente.
Mas não, toda a palavra, ela tem sempre dois objetivos: fazer com que o crente seja edificado e fazer com que o incrédulo seja convertido. Portanto, todo culto deveria ter alguém que você deveria chamar, e esse alguém deveria ser um não cristão, para ouvir a palavra. É isso que a gente tem que pensar a respeito de tudo que a gente ouviu hoje. Se essa pedra angular, e se o fato de você ser uma pedra viva, vai redundar na sua vida, você proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Que a gente possa pensar nisso. Que Deus te ajude, que Deus me ajude. A Deus toda a glória novamente pela exposição de hoje. Oremos ao Senhor.